Caros colegas, vamos agora iniciar o vídeo sobre capital de giro. É um assunto que passa pelo nosso dia a dia, mas não é habitual na prática da execução contábil como o normal do procedimento que os contadores fazem para as empresas no seu dia a dia. Mas o capital de giro ele está intimamente ligado à movimentação contábil e ele pode ser extraído das informações contábeis, eles podem ser compreendido e administrado e ampliado e entendido pelas informações obtidas dos relatórios contábeis. Se não, vejamos. Primeiro, é preciso definir o que é capital. Para entender o que é capital de giro, vamos começar falando sobre o que é capital. Capital é uma riqueza que se destina a produzir outras riquezas. Não obstante, capital social ser lá no patrimônio líquido, mas o capital propriamente dito é o ativo da empresa. O capital é formado por bens, por direitos. Então, o capital ele se destina a se reproduzir pela movimentação. O capital de giro ou capital circulante é aquele capital que está em constante renovação. Parte do capital é o que a gente denomina de capital fixo, que aí é o imobilizado, são os investimentos, e a parte que se destina a movimentar, se renovar, que aí são os estoques, são as contas a receber, é o dinheiro no caixa. Esse é o capital de giro. E esse capital, esse ativo da empresa, esse capital que está no ativo da empresa, ele pode ter uma origem própria e uma origem de terceiros. Origem própria quando ele é proveniente do capital, dos recursos colocados pelos próprios donos da empresa, os proprietários da empresa. E de terceiro, quando a empresa recorre a fornecedores, a empréstimos bancários, onde esses terceiros, esses fornecedores, colocam recursos na empresa. Então, os recursos na empresa, eles se movimentam. Os recursos não ficam parados. Se ficar parado, a empresa vai ter um custo para se manter parada. Então, a empresa, se ela não se movimentar, ela não cresce. Ela não funciona. Então a empresa precisa desse fluxo de funcionamento. Então como é que isso funciona? Por exemplo, se a empresa trabalha só com recurso próprio, o proprietário da empresa integraliza capital com dinheiro. A empresa pega esse dinheiro, compra a mercadoria à vista. Essa mercadoria vai ficar alguns dias estocada até que alguém venha e compre. Se a empresa vender à vista, ela recebe o dinheiro, que volta para o caixa e que vai novamente fazer novas compras e isso vai ficar circulando. O dinheiro, mercadorias, dinheiro, mercadorias. Se a empresa vende a prazo, ela concede ao seu cliente um prazo para que ele pague. Então o fluxo seria dinheiro, depois mercadoria, depois contas a receber, que é um crédito junto a terceiro. Quando a empresa recebe, volta para o caixa e assim funciona. Se a empresa trabalha com recurso de fornecedores, o fornecedor faz uma venda a prazo para a empresa. Não houve movimentação de dinheiro. A empresa pegou a mercadoria e vai estocar por alguns dias, depois ela vende. Se vender à vista, ela tem o dinheiro, aguarda a data para pagar o fornecedor. Se não, se ela vender a prazo, ela vai conceder um prazo ao cliente e vai aguardar que esse cliente pague, isso vai ser, então isso vai ser, o dinheiro vai circular dentro do ativo e vai haver esse outro fluxo que é recurso de terceiro que está no passivo, que entra na empresa, a empresa depois paga, então isso se renova. Então a empresa tem dois ciclos, tem um ciclo operacional dentro do próprio ativo e tem um ciclo de captação de recursos que é entre o ativo e o passivo. Então, montando aqui um relatório
no modelo de um balanço patrimonial, isso está na página 16 do nosso trabalho, nós temos aí um relatório onde nós temos o caixa com R$1.000, bancos com R$9.000, contas a receber com R$50.000 e estoques com R$60.000, móveis e utensílio com R$2.000 e veículos com R$70.000. Do lado das origens de recurso, o lado do passivo, nós temos os fornecedores com R$42.000 e o capital próprio com R$150.000. Então fechou 192.000 de recursos, 192.000 de origens. Aplicando isso ao conceito de capital de giro, o que é que nós podemos considerar como capital de giro dentro desses recursos que estão aqui? Nós temos o dinheiro, mais o depósito bancário, mais a conta a receber e mais os estoques, que totaliza R$120.000. Então, o capital de giro desse balanço patrimonial é de R$120.000. O capital fixo é de R$72.000, formado por R$2.000 de imóveis e R$70.000 de veículos. Mas, dentro desse capital de giro de R$120.000, R$42.000 a empresa está devendo ao fornecedor. Então, o capital de giro próprio, quer dizer, a parte da própria empresa, com recurso da própria empresa, seria R$120.000 menos R$42.000, o que daria R$78.000. Ou seja, o capital de giro é 120, mas o capital de giro próprio é 78, porque esses 42 foi ali colocado por fornecedores. A empresa, em algum momento, ela vai ter que pagar esse fornecedor e vai ficar apenas com os recursos próprios. Claro que ela vai fazer novas compras aos fornecedores e aí isso vai movimentando dentro desses dois sentidos que eu tinha me referido há pouco. Então, o que nós podemos depreender do que apresentamos até agora é que existe uma série de fluxos e uma série de prazos. E aí nós colocamos aqui, está na página 18 do trabalho, nós temos aqui o seguinte exemplo. Uma empresa fez uma compra de mercadorias, mercadoria Y, no dia 30 de junho. Nessa data ela fez o pedido. Mas a mercadoria só chegou no seu estoque no dia 10 de julho. O fornecedor era no outro estado. E essa mercadoria ficou estocada até o dia 18 de julho. A empresa não vendeu na hora que a mercadoria chegou. Então ela precisou de 8 dias com essa mercadoria em casa até que alguém se decidisse a comprar. No dia 28 de julho, ela fez o pagamento ao fornecedor. Ela tinha comprado no dia 30/6 e no dia 28 de julho ela então fez o pagamento. Mas só recebeu do cliente que ela fez a venda a prazo no dia 17 de agosto. Então a gente percebe, olhando esses números aqui, que essa empresa teve um período em que ficou a descoberto. Dia 28 de julho ela tem que pagar o fornecedor, mas ela não tem dinheiro, porque nós estamos tratando de uma operação a prazo. E ela só vai receber pela venda que fez no dia 17 de agosto. Então, percebe-se aí que existe 18 dias de fluxo negativo. A gente chama, então, o fluxo econômico, o período compreendido entre a data da compra até a data da venda. Então, a mercadoria, a empresa fez o pedido, dia 30/6, ela vendeu no dia 18/7. Então, a mercadoria ficou em casa durante 18 dias e a gente chama isso de ciclo econômico. O que é o ciclo operacional? É o período compreendido entre a data da compra até a data do recebimento. Ou seja, é a operação completa. Dia 30 de junho, a empresa fez o pedido. Repetindo, no dia 10 de julho a mercadoria chegou, dia 18 ela vendeu, dia 28/7 a empresa pagou o fornecedor, mas no dia 18 de agosto ela recebeu e aí se concluiu a operação. Então, a gente diz que o ciclo operacional levou 48 dias. Então, entre o pedido e o recebimento, se passaram 48 dias. Então,
Temos ainda o ciclo financeiro, que é exatamente aquele período negativo, que é o período compreendido entre a data do pagamento e a data do recebimento. Então esse é o período fatal, o período crucial. Ou a empresa tem dinheiro para honrar esse ciclo financeiro, ou então ela não paga o seu compromisso. E é exatamente isso que faz com que a gente possa entender que as empresas precisam de capital de giro. Toda empresa precisa de capital de giro. E as principais fontes de capital de giro, a gente vai ver aqui quais são elas, mas a principal é o próprio proprietário da empresa. São os sócios, os acionistas da empresa. Mas nem sempre esse pessoal dispõe de recursos. A empresa, às vezes, ela tem que recorrer a terceiros, a fornecedores e a instituições financeiras, a bancos. Quer dizer, é exatamente para cobrir esse período que a gente diz que a empresa precisa de capital de giro. Mas de quanto é que a empresa precisa? É possível a gente calcular? É claro que é possível. Tem que fazer algumas continhas, mas é possível fazer. Então, para calcular, é necessário que a gente levante informações e calcule alguns prazos médios, alguns ciclos. O primeiro ciclo é o prazo médio de estoque. É aquele período em que a empresa leva para vender a mercadoria. É o tempo médio que a mercadoria fica dentro de casa. Essa mercadoria a empresa comprou, pagou ou vai pagar, mas essa mercadoria está em casa e a empresa não vendeu. Então, é possível a gente fazer esse cálculo. É muito simples fazer. Esse cálculo basta dividir o valor do estoque médio pelo valor das compras. Então, vamos pensar em um ano. Pega o estoque que a empresa tinha no início do ano, o estoque que ela tem no final do ano, soma, divide por 2, isso é o estoque médio. Qual foi o valor das compras durante o ano? Então, o valor das compras, você pode calcular da seguinte forma: o CMV mais o estoque final menos o estoque inicial. Então, essas informações todas estão disponíveis. Então, dividindo o valor do estoque médio pelo valor das compras e multiplicando por 360 dias, porque nós estamos tratando de um cálculo anual, nós encontramos qual é o prazo médio de estocagem que essa empresa possui. Depois nós calculamos o prazo médio de recebimento de clientes. A empresa vende para um cliente com prazo de 30 dias, vende para outro com 30, 60, 90, vende para outro com cartão de crédito para receber em 10 pagamentos, vende para outro com cartão de crédito em 4 pagamentos, vende para outro à vista, vende para outro num prazo, enfim. Toda a operação que a empresa faz, ela praticamente em todas elas tem operações, tem prazos diferentes. Então a gente precisa calcular qual é o prazo médio. Entre todos os prazos que a empresa concedeu, qual foi o valor do prazo médio. E não é uma média aritmética simples, é uma média aritmética ponderada, porque a gente precisa levar em consideração o volume de recursos que foi empregado em cada um desses prazos. Para calcular esse prazo médio de recebimento, basta dividir o saldo médio de clientes pelo valor das vendas e multiplicar por 360 dias. Saldo médio de cliente, quanto é que a empresa tinha na conta clientes no início do ano, quanto é que ela tem no final do ano, soma, divide por 2, você encontra o saldo médio de clientes. Divide pelo valor das vendas. De onde é que eu tiro as vendas? Lá da DRE. Primeira linha da DRE, Receita Bruta de Vendas. Então, nós temos lá o valor das vendas. Divide o saldo médio de clientes pelo valor das vendas e multiplica por 360 para se fazer um cálculo anual. E aí nós encontramos qual é o prazo médio de recebimento de clientes. Da mesma forma, prazo médio de pagamento de fornecedores. Como é que a gente calcula? A empresa também vai ter um fornecedor que dá um prazo de 30 dias, outro dá um prazo de 30, 60, outro dá um prazo maior, enfim.
outros não dão prazo, só querem à vista. Qual é a média de prazo que a empresa tem? Qual é a média ponderada de prazo que a empresa tem? Nós vamos encontrar agora, calcular o prazo médio de pagamentos. E nós encontramos dividindo o saldo médio de fornecedores pelo valor das compras. E multiplica por 360. Saldo médio de fornecedores. Saldo da conta fornecedor no início do ano, mais saldo de fornecedor no fim do ano. Soma, divide por 2, encontramos saldo médio. Dividimos pelo valor das compras. O valor das compras nós já explicamos anteriormente. Compra é igual a CMV mais estoque final menos estoque inicial. Esse é o valor das compras. E multiplica por 360, porque nós estamos fazendo cálculos anuais. Lembrando que se nós estamos trabalhando, por exemplo, com balancetes trimestrais, nós não vamos multiplicar por 360. Nós vamos multiplicar por 90 dias. Esse 360 ou 90 ou 180 é em função do prazo, do período de vigência daquele relatório que nós estamos trabalhando. Assim como esses prazos médios também, você pode fazer de outra forma. Não precisa fazer o inicial mais o final dividido por 2. Se você tem 12 balancetes, tudo organizadozinho, soma todos os saldos de clientes de todos os meses e divide pelo número de meses. Você tem um saldo médio muito mais real do que fazendo esse saldo médio ano a ano. E aí, com base nesses três prazos, nós podemos calcular qual é o ciclo financeiro. O ciclo financeiro é o prazo que é calculado da seguinte forma: o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamentos. É esse ciclo financeiro que corresponde àquele conceito que nós já tínhamos referido antes. Corresponde àquele período em que a empresa precisa de dinheiro para honrar compromisso. Então é muito fácil calcular. É apenas essa continha aritmética. O prazo médio de estocagem, que é o tempo que a mercadoria fica em casa, mais o tempo que a empresa leva para receber dos clientes, e deduz o prazo que os fornecedores dão à empresa. Que se ele dá um prazo para ela, ela também está trabalhando com o recurso dele. Então, fazendo essa continha, nós chegamos ao ciclo financeiro. Para calcular o valor efetivo da necessidade de capital de giro, nós temos que fazer mais somente uma conta, que é qual é o desembolso diário da empresa. Como é que a gente calcula quanto a empresa desembolsa diariamente? É muito fácil. É só somar o valor das compras do ano, mais o valor das deduções de vendas do ano, mais o valor das despesas operacionais, mais o valor das despesas financeiras líquidas, soma tudo isso, divide por 360. Eu poderia dizer, em outras palavras, a soma de todas as despesas dividido por 360. É quanto corresponde ao desembolso diário de despesas, incluindo o valor das compras. Então, nós estamos incluindo as compras, somando as compras com as despesas. Só que, em vez de trabalhar com CMV, que está na DRE, nós trabalhamos com compras, porque o estoque final e o estoque inicial, eles têm um impacto financeiro no valor da movimentação de caixa. Então, a necessidade de capital de giro, o que a empresa precisa recorrer a banco ou a fornecedor para tocar o seu negócio, como se diz na prática, é calculada apenas pela multiplicação desse custo diário de desembolso vezes o ciclo financeiro. É uma conta de aritmética. E aí, nós fizemos aqui, apresentamos dois exemplos. Nós apresentamos um exemplo com uma empresa nova, ou com uma empresa iniciando agora com balanço de abertura no pós-pandemia. Se for uma empresa nova, nós vamos estimar o valor das vendas que essa empresa vai ter durante todo o período
Isso está na página 20. Valor das vendas, 1.200.000. Valor das compras, 720 mil. Despesas com vendas, 180 mil. Despesas com pessoal, 100 mil. Despesa administrativa, 60 mil. Prazo médio de estocagem, 18 dias. Prazo médio de recebimento de clientes, 45 dias. Prazo médio de pagamento a fornecedor, 28 dias. Eu vou relembrar o que disse há pouco. Nós estamos tratando de uma empresa nova. Essas informações são todas fruto de um planejamento. O nosso negócio leva em média 18 dias para vender a mercadoria. A mercadoria comprada, ela fica em casa, fica guardada em média durante 18 dias. Qual é o prazo médio que a gente recebe do cliente? Então nós vamos vender e dar aos clientes um prazo médio de 30 dias para receber em duas parcelas, com 30 e 60, então a média de 45. E os fornecedores, qual é o prazo que os fornecedores habituais nos dão? 28 dias. Então, com base nessas informações, nós podemos calcular qual é a necessidade de capital de giro dessa empresa. E aí nós temos o ciclo financeiro, 18 dias mais 45 dias menos 28 dias, é igual a 35 dias. Então essa empresa precisa de dinheiro para bancar 35 dias sem caixa, porque é o tempo que ela leva para receber dos seus clientes, mais o tempo que a mercadoria ficou em casa sem venda, deduzindo do prazo que ela recebeu dos fornecedores. Somando todos esses, o valor das compras com todas as despesas e dividindo por 360, nós encontramos R$ 2.944,44. Então esse é o desembolso diário dessa empresa. Então, se ela precisa 35 dias de desembolso e ela tem esse desembolso diário de R$ 2.944, então ela precisará recorrer ou a fornecedores ou a bancos o valor de R$ 103.055,40. Lembrando que os fornecedores habituais, eles já deram o prazo para a empresa e eles já entraram nesse impacto aqui. Eu não estou considerando esses habituais, seriam novos fornecedores que nos dessem novos prazos, ou então nós vamos ter que recorrer a recursos financeiros externos, normalmente recursos de bancos. Então essa empresa funcionará perfeitamente se ela tiver R$ 103.055,40 como recursos de bancos, por exemplo, colocado à sua disposição. Um segundo exemplo que está na página 21, nós temos uma situação de uma empresa antiga. Se a empresa é antiga, nós temos que ter o balanço patrimonial e a DRE. Então, com esses dois relatórios, que a empresa faz anualmente, no mínimo anualmente, se for o caso, a empresa pode fazer mensalmente, trimestralmente, como ela melhor entender. Mas somente com esses dois relatórios é possível calcular a necessidade de capital de giro dessa empresa. Então nós temos aqui estoque médio, encontramos lá no balanço patrimonial, saldo inicial de estoque era 320 mil, saldo final 250 mil. Então o saldo médio, soma, divide por 2, deu 285 mil. Valor das compras, CMV, aqui na DRE foi de 1.050.000, mais o estoque final, 320 mil, menos o estoque inicial, dá 1.120.000. Prazo médio de estoque vai ser igual a 1 milhão, o estoque médio, que é 285 mil, dividido pelo valor das compras, que é 1.120.000. Multiplicado por 360 dias é igual a 92 dias. Saldo médio de clientes. Então tinha conta a receber 410 mil no início do ano, tem 383 mil no final do ano, soma, divide por 2, encontrou 60 dias. Saldo médio de pagamentos a fornecedores. Quanto é que era a dívida de fornecedor? 287.200 no início, 250.500 no final, soma, divide por 2, deu 268.850.
e o saldo médio de fornecedor deu 86 dias. Então, o ciclo financeiro dessa empresa será 92 dias, que é o prazo médio de estocagem, mais 60 dias, que é o prazo médio para receber as vendas a prazo, e menos 86, que são os dias que ela tem para pagar os fornecedores. É o prazo que os fornecedores estão dando para ela. Então, isso dá uma média de 66 dias. O custo diário, somando as compras mais as despesas, nós encontramos R$ 6.266,67. Isso aqui já está na página 22. Que multiplicado pelos 66 dias, essa empresa precisará de R$ 413.600. Então vejam que também não é difícil. Nós aqui, em poucos minutos, com poucas contas, nós fomos capazes de produzir uma informação de extrema importância para a empresa, que é dizer, olha, você precisa de R$ 413.600 de capital de giro. Fazendo uma pequena análise dessas situações, eu diria o seguinte: a empresa, se ela negociar um prazo melhor com os seus fornecedores, por exemplo, ela tem essa empresa do nosso balanço aqui, o fornecedor está dando a ela uma média de 86 dias. Se ela negociar com os fornecedores um prazo médio de 120 dias, ou seja, houve um acréscimo, se ela conseguir 32 dias de acréscimo no prazo do fornecedor, a necessidade de capital de giro dela, que era R$ 413.600, vai ser de apenas R$ 200.533,44. Significa que a empresa teve uma redução de 52% na sua necessidade de capital de giro com a mera negociação com o fornecedor. Outra situação, se a empresa quiser expandir as vendas, ela precisará ter mais clientes. E para ter mais clientes, ela pode querer dar a esses clientes um prazo maior. O cliente diz, eu compro mais se eu tiver mais prazo. Se a empresa fizer isso, ela vai levar mais tempo para receber o dinheiro da venda. Naturalmente que ela vai entender que, fazendo isso, ela precisará de mais dinheiro. Então, digamos que ela consiga aumentar o prazo médio de clientes para 90 dias. Era um prazo médio de 60, ela passou para 90 dias. Se ela fizer isso, a necessidade de capital de giro dela, que era R$ 413.600, passou para R$ 601.600. Então ela teve um acréscimo de 45% na sua necessidade de capital de giro, pelo fato dela conceder mais prazo para os seus clientes. Então veja que uma mera jogada, uma mera negociação faz com que uma empresa possa tomar importantíssimas decisões de se expandir, e se não conseguir boas negociações, ela vai ter necessidade de mais capital de giro, aí vai ter que recorrer talvez a situações de fornecedores que vão exigir um custo mais elevado, e aí a empresa realmente começa a entrar em dificuldade. Então, essa unidade que nós trabalhamos aqui, necessidade de capital de giro, com certeza é uma ferramenta poderosíssima que pode ser repassada pelos colegas contadores para os clientes de vocês, ou para novos clientes, ou para pessoas que estão agora, nesse momento, tendo uma necessidade de estudar especificamente esse assunto. Então, nós teremos ainda mais um outro vídeo para tratar rapidamente sobre as principais fontes de recurso. Então, até o próximo vídeo.